Olá, meus amigos do YouTube, estamos começando mais um Bom Dia Mercado. Nessa terça-feira, nós temos o início dos 16 avos da Copa do Brasil. Não vamos esquecer que é ida e volta. Temos também jogo da Série B e o jogo da volta da segunda fase, da segunda rodada da Liga dos Campeões. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. Se você não é inscrito nesse canal, obviamente fica o convite para você se inscrever. E eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa terça-feira, dia 30 de julho. Bom, vamos começar com a Copa do Brasil, depois a gente vai para a Série B do Campeonato Brasileiro, desce para a Liga dos Campeões e depois monta o nosso complemento, né? Em cima desses campeonatos que estão acontecendo nesse mês de julho. Mês longo, hein? Mês de julho é um mês bem longo. Vamos começar com São Paulo e Goiás. Lembrando que esse jogo, obviamente, pelo fato de ser o jogo de ida, ele torna o São Paulo ainda mais favorito. Não é um jogo único, então se fosse um jogo único, provavelmente essa cotação do São Paulo seria um pouquinho mais alta. Nós temos o confronto de uma equipe de Série A contra a Série B, né? O Goiás não é uma equipe que está na parte G4 da tabela de classificação, se não me falha a memória, na segunda divisão, mas também, obviamente, não é um time que está lá embaixo. Ó. Na tabela de classificação da Série B, o Goiás está na 9ª colocação. Não é um time que está brigando para subir nesse momento, né? Na verdade, não dá nem para descartar. O Goiás tem 25 pontos com 17 rodadas. O América, Vila Nova e Mirassol, e também o Santos, já tem 18 rodadas. E essas equipes, por exemplo, o América, que é o primeiro da zona de classificação, tem 29. Então, em caso de vitória nessa partida atrasada, o Goiás ficaria aqui a 1 ponto da tabela de classificação. Então, corrigindo, o Goiás briga sim pelo acesso esse ano. Então, não é uma equipe que a gente pode olhar e falar assim, o São Paulo já passou. Não. Quando joga fora de casa na Série B, eu vou trazer esses dados aqui pra gente analisar, o Goiás não tem tantas vitórias. E quando joga como mandante na Série B, a situação já é diferente. O Goiás já tem muito mais vitórias e bem menos derrotas. Nesse jogo, o Goiás vai jogar fora de casa. Vamos utilizar o nosso PDF de apoio e, obviamente, entender que isso aqui é uma comparação de nível de enfrentamento diferente. São Paulo joga a Série A, Goiás joga a Série B. São Paulo vem de um empate dentro de casa no Campeonato Brasileiro, mas venceu 6 das 10 partidas que disputou no Morumbis, ou pelo menos quando foi mandante também disputou recentemente uma partida contra a Juventude, se não me falha a memória, foi justamente a última como mandante na Arena BRB em Brasília. O Goiás venceu a última partida fora de casa, deixa eu me recordar aqui contra quem foi essa vitória, foi contra o Guarani por 3-2. O Guarani não está numa boa fase na Série B, né? Se não me falha a memória, é o pior time da competição. Exatamente, com 11 pontos em 18 jogos, o Guarani é a pior equipe da Série B. Então, foi uma vitória, vamos dizer assim, mais esperada, né? Sem sustos ou sem grandes surpresas, mesmo fora de casa do Goiás. Ponto positivo do São Paulo, uma equipe que tem bastante iniciativa, saiu na frente em 60% dos jogos dentro de casa, falha pouco em marcar e, vamos dizer assim, tem uma defesa relativamente boa, né? Tomou 8 gols em 10 jogos, menos do que um gol por jogo, e tem aqui, vamos dizer, uma margem de 40% dos jogos onde a equipe fica sem sofrer gol. Então, é uma equipe dentro de casa, dá para dizer, sólida. O Goiás fora de casa não tem tanta iniciativa, falha bastante em marcar e fica a maioria dos jogos com problemas defensivos, né? Sofre gol na maioria das partidas fora de casa. Isso é um problema, porque imagino que, e você sabe disso, nessa fase já de eliminação da Copa do Brasil e de volta, você não pode fazer um péssimo jogo fora de casa. Você pode até fazer um jogo mediano, mas você não pode fazer um péssimo jogo. Não pode deixar o seu adversário tomar conta da partida ao ponto de já abrir uma vantagem logo no primeiro encontro. Principalmente quando você decide em casa. Por mais que a gente tenha a ideia de que decidindo em casa a gente pode reverter placar, pode ser que se o São Paulo já consiga abrir uma vantagem interessante como mandante, fora de casa o São Paulo pode ser ainda mais perigoso, porque ele pode se comportar de uma maneira mais recuada, podendo contra-atacar, dificultando a penetração do Goiás na área e aproveitando os contra-ataques. Então o Goiás não pode fazer um jogo péssimo, ele pode fazer um jogo mediano. Defensivamente, ele tem que fazer um jogo bom, ele não precisa fazer um jogo muito bom ofensivamente, né? Ele tem problemas para marcar gol, mas essa questão dele ter facilidade para sofrer pode ser um problema aqui para o Goiás, né? O primeiro tempo do São Paulo é melhor, com mais vitórias, toma um gol a menos e marca bem mais. São Paulo precisa de gols nesse jogo. Apesar de ser favorito, provavelmente vai ser favorito nos 2 jogos, mas o São Paulo precisa primeiro dar o primeiro passo, obviamente.
né? E dentro de casa, para não ter susto nessa classificação, nessa eliminatória, precisa fazer a sua parte. O segundo tempo do Goiás é com bem mais derrotas, bem mais gols sofridos, e é um segundo tempo onde o São Paulo de novo detém ali uma determinada superioridade. 70% dos jogos de São Paulo tivemos 2 gols dentro de casa e 78% dos jogos do Goiás tivemos pelo menos 2 gols. Eu tenho tendência na Copa do Brasil, principalmente o jogo de ida, a não olhar para o mercado de gols, tá? Mesmo que eu deixe passar uma oportunidade, às vezes, de um jogo 3-3. Pode acontecer. Por quê? Porque o conceito do jogo de ida, ele é muito mais estudado. A equipe que não é favorita, como é o caso do Goiás, ela não vai vir para o Morumbi, né, para a casa do São Paulo, para ser desclassificada no primeiro jogo. A última coisa que o Goiás tem que fazer é ser desclassificado no primeiro jogo. Então o Goiás vai provavelmente jogar o mais fechado possível. Num jogo ida e volta, você jogar de uma maneira ousada num confronto ida e volta, fora de casa, no jogo de ida, sendo você uma equipe não favorita, no caso aqui uma zebra, não é muito inteligente, né? Você pode até ter uma atitude ousada, tentar fazer o primeiro gol, mas essa exposição pode custar caro, pode custar uma classificação e a gente sabe o quanto a Copa do Brasil é importante nos cofres das equipes. Então, eu imagino, já criando o nosso cenário, um Goiás fechado, tá bom? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o comportamento do São Paulo quando joga contra equipes fechadas. Afinal de contas, a gente está criando o nosso cenário e a gente quer entender como que o São Paulo tende a se comportar. Então, vamos lá, dentro dos jogos do São Paulo, tentar analisar algum confronto parecido com o que a gente está vendo aqui. Vamos pegar o São Paulo contra o Cuiabá. A cotação do São Paulo era 1,45. Olha só, o São Paulo ele não conseguiu um domínio pleno do jogo no primeiro tempo, não conseguiu, que é o que a gente busca aqui. E no segundo tempo ele teve mais domínio, mas tomou um gol de contra-ataque. Cuiabá é muito traiçoeiro, né? E pode ser, obviamente, uma das armas aqui do Goiás. São Paulo pegou o Criciúma, teve um domínio, marcou logo cedo, né? Esse gol cedo aqui quebra um pouco das pernas do Criciúma. Depois marcou um outro gol e aí foi controlando o jogo mesmo com 2-0 de vantagem. Deixa eu ver se tem algum outro cenário parecido aqui do São Paulo dentro de casa. São Paulo e Bragantino já não era um favoritismo tão grande. São Paulo e Bahia não era um favoritismo tão grande. São Paulo e Grêmio. São Paulo e Grêmio. O Grêmio não vivia boa fase, né? Naquele momento, o Grêmio agora já conseguiu mais uma vitória contra o Vasco. E aqui o São Paulo foi bem dominante no primeiro tempo. É isso daqui que a gente busca, principalmente você que trabalha ao vivo, né? É isso daqui que a gente busca para poder fazer alguma coisa a favor do São Paulo, tá? Com essa cotação de 1,36, nós temos, se o Goiás se comportar de maneira bem defensiva e compactada, uma cotação que vai subir a conta-gota. Isso quer dizer que você tem, provavelmente ali, principalmente nos primeiros 20, 25 minutos, uma cotação travada, caso o Goiás não surpreenda, né? E aí você pode aproveitar como um trader uma estabilidade do preço para estar a favor do São Paulo, usando, obviamente, o peso do dinheiro a seu favor. Se o São Paulo não jogar lá em cima, recuperando segunda bola, e o Goiás não estiver tão recuado, esquece o que eu falei, não entra no mercado, não vai ser interessante. Dá para manter essa posição durante, às vezes, até o primeiro tempo inteiro, dependendo da pressão. Se for, por exemplo, um jogo parecido como esse daqui, como foi contra o Grêmio. É possível, tá? Aliás, é bem provável, né? Quando que esse jogo ele tem mais, vamos dizer assim, potencial para você pensar em gols, se você vem com esse intuito? Eu, sinceramente, não vou pensar em gols quase que em nenhum tipo de cenário, a não ser que o São Paulo consiga desbloquear essa defesa do Goiás com 2-0 no primeiro tempo, e aí o Goiás comece a pensar, bom, se eu já tomei 2 no jogo de ida, vai ficar muito difícil reverter em casa. Se eu não sair para o jogo, eu vou tomar mais um, aí o Goiás saindo para o jogo, pode ser um cenário para buscar mais um gol. É esse, acho que o único cenário que eu buscaria gols por aqui. Jogo empatado, São Paulo vencendo por 1-0, o Goiás não precisa sair para o jogo no 1-0. 1-0 não elimina o Goiás. Guarda essa informação. 1-0 não precisa fazer o Goiás mudar o estilo. 2-0 sim, tá? Então, São Paulo vencendo por 1-0, jogo 0-0, Goiás vencendo por 1-0, Goiás vencendo por 2-0, não vai me fazer entrar em gols. São Paulo com 2 gols de vantagem, ainda tendo tempo para jogar, pode ser interessante, tá? Para mim, é provável vitória do favorito aqui. O São Paulo vai ter só um trabalho, obviamente, de controlar possíveis contra-ataques, já sofreu com isso contra o Cuiabá, e também penetrar essa defesa do Goiás, que provavelmente vai jogar compactada,
tá? Não vou te indicar gols por aqui. Para mim o São Paulo é bem favorito. No jogo do São Paulo, não joga o Alisson, tá? E não joga o Pablo Maia. Estão lesionados, não é nem suspensão. Do lado do Goiás, o Dieguinho e o Edson são dúvidas, ok? Perfeito? Então, agora sim, Botafogo e Bahia. Duas grandes equipes desse Campeonato Brasileiro. Já que a gente falou no último jogo agora entre Brasileirão Série A e B, nesse aqui é um confronto muito legal da Série A, dentro da Copa do Brasil. E, de novo, é um jogo de xadrez, porque sim, o Botafogo é favorito, sim, o Bahia decide em casa, isso é uma vantagem. Da última vez que o Bahia esteve aí na casa do Botafogo, o Bahia venceu. O Bahia foi, junto com o Cruzeiro agora, né, as únicas equipes que venceram o Botafogo com o Botafogo mandante, no Newton Santos. Então não é pouca coisa, não é pouca coisa mesmo, né? E de novo o Botafogo é favorito contra o Bahia. O Bahia é um excelente visitante no Brasileiro? Não é, não é. A verdade tem que ser dita, né? Se a gente olha aqui o nosso PDF de apoio, olha só, o Botafogo venceu 7 das 10 que jogou em casa, saiu na frente em 60%, venceu 70%, falhou pouquíssimo em marcar. Acho que o único jogo que o Botafogo falhou em marcar foi contra o Cruzeiro agora. 3-0 que o Botafogo tomou. Inclusive foi um passeio, o Cruzeiro jogou muita bola. Agora, olha a sequência que o Botafogo vinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 partidas de invencibilidade. Chegou a pegar aqui 4 vitórias seguidas. Aí você olha para o Bahia, você vê 3 derrotas seguidas, uma vitória espaçada da outra. Então não é um bom visitante o Bahia. Mas isso não quer dizer que o Bahia não possa ser perigoso, porque ele já venceu o Botafogo fora de casa. E um cenário, de novo, curioso é, o Bahia não pode fazer um jogo péssimo. O Bahia pode fazer um jogo mediano, mas não um jogo ruim, né? O Bahia, em casa principalmente, já teve o gostinho, nesses últimos jogos, de que não necessariamente você jogar bem significa que você vai furar boas defesas. Por exemplo, vamos pegar o Bahia. O Bahia agora, recentemente, jogou em casa. Foi Internacional 1-1 e Corinthians 1-0 para o Corinthians. Além do Cuiabá, né? E nesses 3 jogos, eu ouso dizer que o Bahia teve domínio em algum dos tempos. Contra o Cuiabá, o Bahia já perdia por 2-1 e dominou o restante do segundo tempo inteiro. Ou seja, o Bahia jogou bem naquele momento. Contra o Corinthians fez um gol no primeiro tempo, o Bahia dominou o segundo tempo inteiro, mas não conseguiu o seu gol. Contra o Internacional, o Bahia jogou bem o primeiro tempo, teve um bom domínio, mas aí no segundo tempo acabou tomando um gol do Borré lá no finalzinho. Então o Bahia jogou bem nesses 3 jogos em casa. Só que nesses 3 jogos ele não venceu. Então ele não pode vir do Rio para o seu campo, né, para a Bahia, ele não pode vir com um resultado muito ruim. Porque não necessariamente o mando ou o fato dele jogar bem vai fazer com que ele consiga o resultado, né? Não necessariamente você está convertendo, o Bahia principalmente está convertendo resultado em gol. Ou o Bahia não necessariamente está convertendo nesses jogos recentes, principalmente em casa, um bom momento, né, um bom futebol aplicado, com resultado, com gols, né? Principalmente com resultado. Então ele não pode sair do Rio desclassificado. Isso quer dizer que ele não pode perder por 2, 3 gols de diferença aqui. Daria para reverter, mas seria ainda mais difícil, tá? Então, de novo, a gente vê um jogo de xadrez, um jogo mais complexo, onde o Bahia vem para tentar não se arriscar tanto, para não sair tanto para o jogo, para não fazer um jogo de trocação. Já o Botafogo vem um pouco mais pressionado, viu? A liderança do Brasileirão escapar, viu um time do Cruzeiro bem montado também fazendo 3-0, viu a sua, vamos dizer assim, a sua fase goleadora dentro de casa passar, não conseguiu marcar nesse jogo pela primeira vez. Então o Botafogo tende a ser mais agressivo nessa partida. É por isso que o mercado compra essa cotação de 1,73. E eu não acho que tá errada, tá? Para jogo ida e volta, essa cotação do Botafogo tá até um pouquinho elevada. Eu até esperava uma cotação até mais baixa. Por quê? Porque o Botafogo joga bem no seu estádio. Eu não posso pegar a última derrota contra o Cruzeiro e já começar a crucificar o Botafogo falando que não vale mais nada. Claro que vale. Joga muito bem em casa, sabe se comportar. Para mim, o treinador do Botafogo é excelente. Excelente. Mais um bom, né? Mais um excelente treinador que tá passando pelo Botafogo. O problema é, o Bahia não é besta, né? Vamos ver como que o Bahia vai se comportar dessa maneira talvez um pouco mais resguardada. O Bahia, quando jogou contra o Botafogo, na última vez que o Botafogo perdeu em casa pro Bahia, jogou dessa maneira mais conservadora. Quer ver? Vamos pegar aqui o jogo do Botafogo contra o Bahia, e a gente vai ver o gráfico de pressão. Botafogo e Bahia faz um tempinho já. Cadê? Já tá na segunda página. Última derrota do Botafogo. Faz tempo, hein? Aqui, foi na 5ª rodada. Olha isso. O Bahia até teve alguma
agressividade no primeiro tempo e aí conseguiu marcar um gol de penal, mas o Botafogo dominou completamente o segundo tempo, empatou o jogo, veio para cima como se fosse virar e teve oportunidade de virar, né? No segundo tempo foi muita pressão do Botafogo, porém o Bahia precisou de poucas oportunidades. A verdade é que foi o primeiro contra-ataque que o Bahia criou e ele fez o gol. Então isso não quer dizer que o Bahia jogando mais resguardado não significa que ele vai deixar o Botafogo jogar de maneira confortável. Talvez ele consiga nos contra-ataques complicar um pouco a vida, né? Voltando para o PDF de apoio. Olha o que atrapalha o Bahia fora de casa. Desempenho defensivo. É uma equipe sólida na hora de propor jogo? É. Gosta disso? Gosta. Eu sempre lembro do jogo contra o Flamengo no Maracanã, Bahia empurrando o Flamengo para trás. Tudo bem que o Flamengo do Tite é uma equipe que gosta, né? Às vezes de recuar um pouquinho. Mas é um time que sabe controlar o jogo, que gosta da posse de bola. Porém tem uma defesa vazada demais. Uma equipe que quer brigar por G4 ou por classificação na Copa do Brasil para ir mais longe precisa resolver um pouco seu problema defensivo fora de casa. 17 gols sofridos em 10 jogos é muito. Porque aí você tem que fazer o dobro de esforço para poder empatar ou virar jogo, né? O Bahia sofreu gol em todos os jogos fora e marcou em praticamente todos. Somente em um desses 10 jogos o Bahia não conseguiu marcar. Mas não é uma equipe de muita iniciativa, né? Esse é um problema. O Bahia precisa de menos finalização no alvo para marcar um gol. O que isso significa, Theo? Que, mesmo sem finalizar tanto, o Bahia pode ser extremamente efetivo. Isso significa que o Botafogo não pode dar bobeira no contra-ataque, tá? Primeiro tempo do Botafogo é com mais vitórias e menos derrotas. Número de gols marcados e sofridos é próximo. Segundo tempo do Botafogo é com mais vitórias e menos derrotas. Número de gols marcados é praticamente igual. Sofridos, o Bahia tem muito mais problema. Então me parece um segundo tempo mais puxado para um over. Problema é jogo de ida. E jogo de ida eu não gosto de trabalhar com gols. Porque o Bahia, mesmo perdendo por 1-0, caso aconteça esse cenário, ele não precisa se expor de uma maneira desesperada, ok? E aí a gente tem que dosar a nossa mão, segurar a nossa vontade de clicar em relação a gols, porque pode ser que com 1-0 no placar, vamos supor que o Botafogo faça 1-0 ali aos 60 para frente, né? 65, 70 minutos. Para que o Bahia vai se expor de uma maneira desesperada se ele tem um jogo da volta? Então não faz sentido, né? E o Botafogo talvez até continue pressionando, mas já pensando assim, opa, já conquistei aqui uma vantagem interessante, né? Então eu não olharia tanto para o cenário de gols, eu não vou nem olhar tanto aqui para esse cenário de gols do Brasileiro, porque isso aqui é um cenário específico, tá? Bahia recuado, sem conseguir contra-atacar, no trade ao vivo, gosto de pensar nessa correção de preço contra o Bahia, um lei a pior equipe em campo, tá? Bahia recuado, com o Botafogo não conseguindo neutralizar os contra-ataques do Bahia, não vou entrar no mercado. Tá? Existe uma diferença muito grande entre querer trabalhar contra o Bahia e querer trabalhar contra o Botafogo. Para eu trabalhar contra o Botafogo, que é uma equipe que provavelmente vai ter a posse e vai ter algum controle do jogo, eu preciso ter um método muito bem validado. Não é porque o Bahia está conseguindo contra-atacar que eu já vou trabalhar contra o Botafogo. Por quê? O Bahia pode ter contra-ataques espaçados, pode ser de 10 em 10 minutos, de 15, de 20 em 20, e depois você acabou o contra-ataque, não deu em nada, volta o Botafogo para cima de novo. Então essa cotação ela não vai subir, ou não vai subir tanto igual você espera. Então, eu não trabalharia contra o Botafogo nos meus métodos, ok? Se você acredita numa vitória do Botafogo, uma cotação mais alta seria mais interessante. Acho essa cotação justa, até esperava ela um pouquinho mais baixa, pelo fato de ser jogo ida e volta, mas não me casaria com essa cotação, porque eu sei que o Bahia tem capacidade de surpreender o Botafogo. Tá? Não é uma surpresa de fazer 100% um jogo defensivo de muita qualidade, porque o Bahia não tem demonstrado qualidade defensiva fora de casa, mas talvez na surpresa de fazer um gol no Botafogo, de atrapalhar no contra-ataque, né? Então, jogo pro ao vivo, se quiser trabalhar a favor do Botafogo, que é justamente favorito, uma cotação mais alta seria mais interessante. Jogo 0-0, 1-0 pro Bahia, 1-0 Botafogo, não me faria entrar em gols, tá? Inclusive, seriam resultados bons até pro Bahia. Agora, Botafogo pensando em já tentar evitar o problema de jogar fora de casa, porque jogar lá é complexo, tentar vencer por 2 gols de diferença seria excepcional pro Botafogo aqui, mas é muito difícil. Vamos para a nossa Série B. O Avaí enfrenta o Botafogo de Ribeirão. Deixa eu ver se tem algum desfalque aqui no jogo do Bahia e do Botafogo, só para título de curiosidade. No jogo do Botafogo... Ih, rapaz! É que são muitos machucados, né? Mas no Botafogo não joga o Almada, que eu acho que tá com a seleção, o Gatito, não joga o Júnior Santos, machucado, o Jefinho, o Nascimento, que também já está fora há um tempo, o Rafael e o Eduardo, tá? Do lado do Bahia, não jogam o Nicolas Acevedo, é sério? É assim? O Cicinho e o Tassiano não jogam, ok? São desfalques. Vamos agora para a Série B.
O Avaí, neste momento, está na 11ª colocação. Curioso que é uma queda vertiginosa do Avaí, né? O Avaí era líder do campeonato. Ou eu tô falando muita groselha? Não, né? O Avaí era líder, já chegou a ser líder da competição. Deixa eu ver se tem aqui um parâmetro pra gente ver esse mergulho do Avaí, né? Eu acho que o mergulho é uma definição boa. Tá aqui, ó. Olha pra onde tá indo o Avaí. O Avaí, ele bateu o líder na 11ª rodada. Sim, senhor. E agora, meus amigos, ele pulou de paraquedas e o paraquedas ainda não abriu. Ele tá caindo. Então é um momento bem ruim aqui pro Avaí. Vamos ver em números o que tá rolando aqui com o Avaí. Nos últimos jogos, o Avaí empatou com o Mirassol fora, perdeu para o Ceará em casa, perdeu para o Vila Nova fora, perdeu para o Novo Horizontino em casa, empatou com o Amazonas, empatou com o América, empatou com o Brusque e a última vitória foi contra o Guarani. E olha que o Guarani é o pior time da Série B nesse momento. Então, o time do Avaí está 7 jogos sem conseguir vencer. Conseguiu 3 derrotas seguidas e agora conseguiu empatar fora de casa com o Mirassol. A fase não é boa. O time do Botafogo está, nesse momento, na 17ª posição. Fora de casa não é um visitante tão bom, tem apenas 2 vitórias, né? Tem um saldo de gols bem ruim. E é por isso, talvez, que o Avaí esteja nesse favoritismo. Mas eu vou ser sincero, com essa quantidade toda de jogos sem vitórias, são 7 jogos, uma cotação de 1,80 não me pega não. Tudo bem, o Botafogo também está a 6 jogos sem vencer, sofreu gol nos últimos 4, mas não me pega não. Então, para mim, é um jogo para você trabalhar ao vivo. Olha só, olha os dados do PDF de apoio. Se você não é membro desse canal, meu convite para você, clique em Seja Membro, você vai apoiar a minha criação de conteúdo diária por aqui, vai ter acesso ao PDF de apoio desse jeito aqui, para mais de 150 competições. Esse PDF ele é enviado com antecedência, vai ter acesso ao BDM também com antecedência e, obviamente, você vai ter acesso a outros conteúdos exclusivos, tá? O Avaí, ele não é uma equipe com tanta iniciativa, ele não é uma equipe de ataque muito forte, mesmo tendo por lá o Wagner Love agora, e ele também não sofre tantos gols assim. O time do Botafogo, ele não é uma equipe de tanta iniciativa, sofre gol com uma extrema frequência, média de 2,4 gols sofridos por jogo, mas tem um ataque ruim. Só que ele tem um ataque ruim que marca apenas um gol a menos do que o Avaí, fora de casa, e ele tem um aproveitamento nas finalizações até melhor. O primeiro tempo das duas equipes é ruim, mas o do Botafogo é pior pela parte defensiva, e o segundo tempo também é ruim, mas o Botafogo de novo tem uma segunda parte pior. 88% dos jogos do Botafogo tivemos pelo menos 2 gols, então o Botafogo puxa esse jogo para pelo menos 2 gols, mas o Avaí não. Então, eu, sinceramente, nesse jogo só trabalharia ao vivo correção de preço, não vou comprar esse favoritismo do Avaí e tomaria cuidado também com relação a gols, tá? Vamos montar a nossa ideia também da Liga dos Campeões. Quais jogos que seriam interessantes para a gente acompanhar nessa segunda rodada da Liga dos Campeões? Olha só, o Qarabag enfrenta o Lincoln Red Imps. Se não me falha, é do Gibraltar. É uma das melhores equipes do Gibraltar, né? E na primeira partida, o Qarabag venceu por 2-0 fora. Então, assim, se você quer uma ideia para esse jogo, seria para gols. Eu até colocaria aqui, ó, pelo menos 2 gols. Por quê? O Lincoln vem para cima e o Qarabag provavelmente vai jogar no contra-ataque. Já é uma equipe muito sólida de contra-ataque, né? Nesse momento, então, nem se fala. Sparta Praga e Shamrock Rovers. A gente já conhece também essas equipes. O primeiro jogo foi 2-0 também fora de casa para o Sparta. Mesmo cenário. O Shamrock vai ter que vir para cima. Vai ser um jogo provavelmente tendencioso para gols. Não estou dizendo aqui que não vale a pena olhar para vitórias de Qarabag e Sparta Praga, ou para outras equipes que a gente vai comentar ainda, mas não tem necessidade da vitória, percebe? Então é mais difícil. Fenerbahçe e Lugano. O Fenerbahçe venceu fora de casa por 4-3, foi um jogo bem over, então a gente pode ter de novo um jogo over por aqui. O Fenerbahçe é favorito, o Lugano vem para cima, mas ó, um gol de diferença só, tá? Um gol de diferença só. Petrocub contra o Apoel. Primeiro jogo foi 1-0 pro Apoel, dentro de casa, e agora fora de casa. Isso aqui já é um jogo para correção de preço, então eu vou colocar como complementar, tá? Dinil Santos, do País de Gales, contra o Ferencváros, da Hungria. O Ferencváros é favorito fora de casa com uma odd de 1,40. O primeiro jogo foi na casa do Ferencváros e foi apenas 5-0. Né? Por mais que o Dinil Santos seja muito forte no País de Gales, fora de lá, nem tanto, e o Ferencváros passou o carro. Aqui, eu não sei nem se eu te indico gols, porque 5-0 já até dá um desânimo, né? Então eu prefiro deixar esse como um jogo complementar. Muito dificilmente aqui o Dinil Santos vai aprontar alguma coisa. Slovan Bratislava, primeiro jogo nesse, o adversário, eu não sei se é
seus, não tenho certeza. Primeiro jogo foi 1-1, então o Bratislava dentro de casa é favorito, dá para colocar como complementar, mas foi 1-1 apenas, tá? Então, cuidado. O Klaksvik pega o Malmo. Primeiro jogo foi 4-1 para o Malmo em casa. Malmo favorito. Provavelmente um jogo para gols aqui também, né? O Malmo agora joga fora de casa. O Klaksvik vai ter que vir para cima com tudo. Vamos continuar nos jogos complementares aqui? Vamos lá para cima, ó. Egito joga o Pirâmides, que é o principal adversário em relação a título do Al Ahly. E nesse momento, o Al Ahly já conseguiu recuperar a liderança, né? Então dá para colocar o jogo do Pirâmides como um jogo interessante para ficar de olho. Na Colômbia, o Nacional de Medellín, que já está ali nas primeiras colocações, enfrenta o La Equidad, também um jogo complementar interessante. No Peru, eu tenho acompanhado, como eu já falei para vocês, o Universitário, o Sporting Cristal e o Melgar não jogam, vou deixar quieto. Tem a opção de você acompanhar a Leagues Cup, que é a competição atual vencida pelo time do Messi, né? O Inter Miami. Times da MLS contra times da Liga Mexicana. Sinceramente, não tenho acompanhado, mas para quem tem somente o horário da noite é interessante. Aí vamos para Olimpíadas, né? Já é o último confronto antes das quartas de final, não tem oitavas de final, não tem tantos times assim. Argentina e Ucrânia disputam aqui a liderança e segunda colocação, mas é um grupo com todas as equipes com 3 pontos, tá? Então um empate provavelmente já classifica a Argentina, não necessariamente na primeira colocação. Então a Argentina tem que vencer, né? Então é um confronto bem difícil. Também colocaria um jogo como complementar. Na Espanha, se não me engano, a Espanha venceu os 2 jogos, joga pelo empate para pegar a primeira colocação do grupo. Provavelmente deve vencer, vou colocar como jogo complementar também. Aqui Marrocos e Iraque é o jogo do grupo da Argentina, né? O Marrocos é muito favorito aqui, hein? É porque ele venceu a Argentina, né? Provavelmente. Mas é um jogo também interessante. O empate, se as 4 seleções empatarem, fica desse jeito. Então esse é um jogo que tem talvez um potencial de ser ainda mais over, né? Estados Unidos joga com uma cotação provavelmente bem baixinha. Minha internet deu uma rateada aqui, ó. 1,48. Venceu um jogo apenas e perdeu um. Estados Unidos precisa vencer. Aqui é um jogo interessante, ficar de olho na provável vitória do favorito, né? Nova Zelândia contra a França. A França venceu os 2 jogos. Já está praticamente classificada também. Dá para ficar de olho. Vou marcar aqui como um jogo complementar. Olha lá, ó. França 2 jogos. O Japão enfrenta o Israel. O Japão também venceu os 2 jogos. Aqui é jogo... o Japão nem precisa da vitória para vencer. Um empate basta. E o Paraguai, que foi no lugar do Brasil para as Olimpíadas. Parabéns, Brasil. Enfrenta o Mali. Aqui um empate basta caso o Japão não perca para Israel, né? Então o Paraguai ainda deve se classificar. Copa da Austrália, tá muito cedo ainda para buscar esse tipo de competição. Na Bolívia, vou deixar quieta a Bolívia, né? Como é que tá o Wilstermann aqui na Bolívia? Tá começando agora o campeonato da Bolívia, a clausura da Bolívia. Depois a gente dá uma olhada. Equador, Copa do Equador, LDU, deve ser um início ainda da Copa do Equador, então eu vou deixar para depois. Amistosos eu não vou indicar você fazer, tem muito time jogando amistoso, mas se você não pode ir pelo peso da camisa, pelo nome da equipe, senão você vai perder dinheiro. A maioria das equipes não está jogando isso tudo ainda, né? É só um início. Vamos lá. Eliminatórias da Conference, tem o Breidablik, pode ser interessante, o Flora Tallinn, pode ser um complemento interessante também, tá? Mas eu vou marcar o jogo do Breidablik. O primeiro jogo, se não me falha a memória, foi 2-1 na casa do Breidablik. Vai ter que ir pra cima. E o Flora, favoritíssimo no primeiro jogo, foi 0-0. Joga em casa, né? É teoricamente mais fácil. É isso, meus amigos. Essa é a nossa terça-feira de jogos. O espaço está aberto para vocês. Aguardo, obviamente, um complemento, uma correção de alguma informação que eu possa ter deixado passar. E a gente se vê amanhã. Não esquece do like no vídeo, se inscrever no canal. Um grande abraço e até a próxima.